Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre depressão e nesse vídeo vamos falar sobre diagnóstico, tratamento e também como se prevenir sobre a depressão. Sobre o diagnóstico de depressão, então, que vamos falar agora. Primeira coisa, né, sempre é importante falar que quem faz diagnóstico é o médico, né? Então, se você suspeita, né, que possa estar sofrendo por depressão, né, ou acredita que alguém que você conhece possa estar sofrendo de depressão, é extremamente importante que procure um médico para poder estabelecer um melhor diagnóstico disso. Então, como é que é feito o diagnóstico? Geralmente o médico, né, na maioria dos casos, médicos psiquiatras, eles vão fazer uma avaliação, né, considerando o histórico do paciente, né, considerando os fatores, o ambiente onde ele vive, vai considerar também o seu relato de experiência de vida, né, como que ele enfrenta as dificuldades do dia a dia, né. Existem alguns tipos de testes ali que ele pode aplicar durante a entrevista para identificar em que grau que aquilo está, o estado de humor dele, né? Em alguns casos também ele pode encaminhar para uma avaliação com o psicólogo, para que o psicólogo aplique testes, faça entrevistas diagnósticas, né? Para poder, de fato, talvez caracterizar que aquela pessoa tem uma depressão, tá? Isso é importante dizer porque não é um simples relato só, não é dizer assim, eu estou triste com a mudança de emprego, eu estou triste porque eu perdi meu emprego, né? Fatores estressantes e fatores que causam tristeza na nossa vida acontecem o tempo todo, né? Não é um fator em si só, isolado, que acomete depressão, né? Como eu disse no vídeo anterior, tem diferença, por exemplo, entre depressão e luto. Então, é importante a gente saber que nem toda tristeza que a gente sente é depressão ou vai se tornar uma depressão. Às vezes é só uma tristeza, né? Então, para um melhor diagnóstico, sempre é importante que tenha uma avaliação de um médico. Tem tipos diferentes de depressão? Tem, né? Não tem só um tipo, não. Tem vários tipos de depressão. Vou falar alguns aqui, talvez os que são mais comuns, e vou falar um também que talvez não seja tão comum. O primeiro, né, eu acho que o mais curioso é a depressão atípica. Na depressão atípica acontece basicamente a maioria dos sintomas, né, que acometem um diagnóstico de depressão, ele acontece ao contrário, né? Então, a pessoa, por exemplo, né, em vez de ter uma perda de apetite, ela começa a ter um apetite um pouco maior, ela acaba comendo bastante. Em vez de ter um cansaço, né, de ficar, de ter vontade de dormir o tempo todo, né, ela tem insônia, ela não consegue dormir direito, né, ela tem uma facilidade de se irritar muito com comentários, né, que ela identifica como depreciativos, somente com relação a ela. Então, assim, em vez dela ficar triste, ficar deprimida, ela fica irritada, né? Mas não significa que ela não tem um humor depressivo, né? Talvez essa irritação é só um start para depois ela se sentir deprimida, né, com aquilo que foi falado, mas é um tipo de depressão, chamada depressão atípica, né? Tem o transtorno bipolar, né, a depressão bipolar que eles falam, que é um transtorno mental, né, onde a pessoa oscila em estados de humor. Então, em alguns momentos ela vai estar numa fase maníaca, né, que a gente chama, é uma fase de euforia, de qual a pessoa tem princípios de grandeza, a pessoa desenvolve coisas, cria coisas, ela faz coisas muito grandiosas, ela é uma pessoa muito grandiosa, ela é uma pessoa importante, né, ela desenvolve características maníacas, e aí depois ela oscila drasticamente para o contrário, ela entra numa fase depressiva, né? Ela provavelmente
começa a se achar inútil, né? O humor se torna bastante depressivo, nada que ela faz presta, né? Tudo que ela, tudo que ela põe a mão não dá certo, né? E aí daqui a pouco ela, de novo, ela oscila de novo para cima. Então, tudo que ela faz vai dar certo, tudo que ela faz é grandioso, né? Então ela oscila, é por isso que chama bipolar, né? Eu acho que até é um vídeo bastante interessante de se fazer para falar sobre isso, porque é o que as pessoas mais confundem. As pessoas às vezes confundem bipolaridade com transtorno de personalidade, por exemplo. Ah, ela é bipolar, ela uma hora tá assim, outra hora tá assado. Não, o transtorno de bipolaridade é um transtorno de humor, né? Então, uma hora a pessoa está na fase maníaca, e aí ela é uma pessoa diferente, mas ela está numa fase maníaca e hora ela está numa fase depressiva. Outra depressão, né, que pode acontecer também, além da depressão comum, é a depressão paranoica. Então, a pessoa ela desenvolve um estado deprimido e junto com esse estado deprimido ela acontece a questão da paranoia, que é um transtorno, né, uma disfunção mental no qual a pessoa alucina. Ela pode ter alucinações tanto visuais quanto auditivas, né? Ela começa a acreditar em coisas, a ver coisas, né? E isso vai desencadeando nela um estado de humor deprimido. Então ela pode ver coisas que depreciam ela, né? Ela pode ver coisas que deixam ela para baixo, e ela pode ouvir coisas, né? Que deixam ela para baixo. Então é um tipo de depressão também, né? Bastante grave, né? Que acontece. E aí tem um tipo de depressão também, né, que chama distimia. Essa é uma depressão mais leve, mais comum de se acontecer. É, ela é uma depressão que tem os mesmos sintomas de todos que eu falei, né? Ela não é que ela é uma tristeza leve, ela é uma tristeza profunda, mas de impacto talvez não tão grande. Então a pessoa às vezes ela encontra-se num estado depressivo, né? Mas isso não é durante um período muito longo, durante o seu dia ou a sua rotina, então ela não causa um impacto muito grande. Em contrapartida, né? Não são só pequenas tristezas, não. Ela tem pequenos episódios de tristeza, mas eles têm que acontecer pelo menos durante 2 anos, todos os dias, né? Então, não é porque a pessoa fica triste mais leve, não acha, né, que fica triste de um jeito mais leve, né, ou durante um pequeno período que ela pode ter uma depressão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento. Importante antes da gente falar sobre a questão de tratamento é que assim, apesar de ser uma doença que tem um grande impacto na vida da pessoa, né, que sofre e acometer um grande número de pessoas, né, então muitas pessoas podem vir a sofrer de depressão, entre 80 e 90% dos casos, né, chegando até às vezes 95% dos casos de pessoas que teve depressão e seguiu um tratamento, se curaram dela. Depressão é algo muito sério, é grave. Se não for tratada, ela pode evoluir sim para um quadro até grave de suicídio, né? Mas as pessoas, se fizerem um tratamento correto, né, e muito bem orientado, elas podem se curar sim da depressão. Então, vou falar um pouquinho só do tratamento medicamentoso, não vou me estender muito nessa parte porque até não é muito da minha área com relação a isso, né? Mas a questão medicamentosa, ela é importante, né, no processo, mas ela não é o único processo. Então, quando você for ao médico, né, para poder ser diagnosticado, se caso for diagnosticado com depressão, ele avaliar, pode ser que ele recomende, dependendo do grau de evolução, que tenha um tratamento medicamentoso, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre a questão biológica, né, a questão química do nosso organismo. E a medicação age principalmente nessa questão mais química. Então, alguns medicamentos, né, os antidepressivos aí, vão trazer algum certo alívio dessa ausência de substâncias químicas que a gente tem no nosso organismo.
Então vão agir em áreas específicas do nosso cérebro, né? Para fazer com que a gente talvez não fique boa parte do tempo com um humor tão deprimido, né? É, é importante falar que o medicamento não gera hábito. Então, o simples fato de tomar o medicamento não muda a sua rotina ou não muda a sua forma de ver o mundo, né? Ele é um auxiliar importante no processo, né? Ele age direto, talvez, no problema químico, biológico que a gente sente, mas muitos casos, principalmente por recomendação médica, é importante o tratamento psicológico junto, né? E essa é a segunda grande forma de tratar. Tem como tratar depressão sem medicação? Olha, há casos que você pode sim tratar, mas sempre após uma recomendação médica, né? O importante sempre é você procurar um médico primeiro para que ele te recomenda. Ó, nesse caso, a gente não vai entrar com a medicação, a gente vai entrar com terapia primeiro. Caso você não, o quadro não melhore, a gente pode entrar com medicação. Nunca a pessoa que está num estado deprimido, né, ou você vê ela no estado deprimido, você recomende que ela não tome uma medicação ou que não procure um médico, né? E que talvez só faça terapia ou faça outra coisa para que aquilo passe. Uma particularidade que é importante falar, isso serve para qualquer tipo de transtorno, é que cada um reage de uma maneira diferente, né? Cada um tem uma forma de lidar, cada um tem os seus motivos próprios para ter entrado naquele processo de depressivo e compete a ele no processo talvez de terapia, né, no processo de evolução do seu tratamento, descobrir as formas de sair daquilo. Uma coisa que a gente faz muito que é um hábito muito ruim é diminuir a depressão. O que acontece? Na verdade, nem tudo são culpa dessas pessoas que diminuem a depressão. Acontece que como a gente não tem um esclarecimento muito grande sobre o que é depressão e quais são as reais causas e os reais sintomas da depressão, a gente dá uma banalizada no que está acontecendo. Então a gente acha que uma tristeza simples ou um estado deprimido leve pode ser uma depressão. E às vezes a gente desenvolve um outro comportamento, sei lá, talvez um comportamento ansioso por estar triste, e aquilo se potencializa e a gente acha que tem depressão e às vezes não tem, né? Por isso, muita gente fala que às vezes depressão é frescura, que depressão a pessoa está naquele estado que quer, é falta de fazer alguma coisa da vida, é falta de trabalhar, é falta sei lá, isso, a gente escuta muita coisa. Quem sofre de depressão, sofre. E só isso já basta. O que pode acontecer é que muitas pessoas se identificam que tem depressão e às vezes elas não têm. E às vezes isso, por algum motivo particular dela, passa. Pôr a pessoa para trabalhar cura da depressão. Pode ser que sim. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Vai saber. Às vezes a pessoa, pelo simples fato de ter sido colocada para trabalhar, se sente produtiva, se sente útil, se sente melhor e talvez ela saia daquele estado. Mas não necessariamente é uma regra. Depressão é algo grave, muito grave. E se não for tratada, se não for diagnosticada de uma maneira correta, pode evoluir para um caso de suicídio, né? Ou pelo menos por uma incapacitação produtiva de vida e social por um bom período da vida, tá? Então não dá para achar que tudo é frescura. Tem casos muito graves. É que as pessoas às vezes misturam mesmo. Elas confundem, né, episódios de tristeza como se fossem episódios de depressão. Sobre o tratamento psicoterápico, como que ele funciona na maioria das vezes? Bom, no caso da terapia vai funcionar muito relativo às abordagens que o psicólogo usa, né, para poder enxergar o problema e para poder ajudar o paciente a poder enxergar o problema e enxergar as soluções.
Uma das terapias, né, que geralmente mais funcionam em casos de episódio depressivo grave são, né, as terapias cognitivos comportamentais, né? Os terapeutas cognitivos comportamentais trabalham naquele esquema de avaliar os pensamentos, os gatilhos de pensamento, as crenças envolvidas nos comportamentos, né? O, também temos outros terapeutas comportamentais que têm obtido resultados muito mais práticos e talvez mais rápidos com relação a, a, a depressão ou a entender o processo todo que fez a pessoa entrar na depressão. Porém, não é regra, tá? Não significa que essas são melhores do que outras. Todas as terapias, né, que envolvem um processo de escuta do paciente e que pode ajudar ele a se escutar e a entender os motivos que levaram a ele a estar em sofrimento, ajudam, tá? Então, não há melhores, né? Às vezes pode ser que tenha alguma que seja mais prática e pode surtir efeito. Eu volto a falar. Não é porque serve para um que serve para todos, tá? Então, é importante ter isso em mente. Outra coisa, né, que ajuda bastante, né, é uma questão da pessoa trabalhar processos de valorização de si próprio. Então, tem terapias alternativas aí que trabalham muito isso, né? A questão de reprogramação mental, a questão de poder fazer um trabalho humanitário, voluntário, de se sentir valorizado, né? Os processos de autocontrole, de gratidão, acupuntura. Tem diversas outras terapias, né, alternativas aí que podem auxiliar e podem ajudar muito, né? E aí é importante você conversar com o seu médico, descobrir qual delas pode te ajudar, tá? Nesse processo. Uma coisa que você tem que ter em mente é que assim, primeira questão que depressão não é brincadeira, né? E também ninguém fica deprimido porque quer, tá? Outra coisa que também é importante ter em mente, principalmente da questão medicamentosa, é que assim, a gente não toma esse medicamento por conta. Então, as pessoas têm, sei lá, seus preconceitos com os medicamentos, com os psicoterápicos, né? Com os conhecidos medicamentos faixa preta e as suas reações adversas que ela tem, enfim. Então, às vezes a pessoa começa um tratamento e por conta dessas reações e por conta até do próprio preconceito dela ou dos familiares, ela deixa de seguir com o tratamento. Medicamento, principalmente qualquer tipo de medicamento, mas principalmente os medicamentos psicoterápicos, faixa pretas, você só começa a tomar eles por indicação de um médico. E você só para de tomar eles por indicação de um médico também. Muitas das vezes é só uma questão de adaptação. Às vezes o médico não sabe a dosagem correta ou qual medicamento vai fazer o melhor efeito em você. Então ele faz uma testagem. Talvez ele entra com uma dose menor, né, dependendo do caso. E aí você fala assim, esse remédio não está tendo efeito nenhum. Quando você retorna ao médico, ele pode aumentar aquela dose. Ou ele pode trocar a formulação do medicamento. A grande questão é, não parem de tomar medicação, principalmente medicação que é controlada, né, sem uma indicação médica. Ah, mas é muito difícil eu ir até o meu médico. É muito difícil eu retornar nesse médico especialista, ou aqui no município não tem médico especialista. Olha, se caso seja difícil de você encontrar esse médico especialista, procure o médico que tiver no seu município, o médico do seu postinho, o seu médico de confiança, converse com ele, né? Mas nunca comece um tratamento e pare ele por conta sem uma orientação médica, né? Segundo, né, outra coisa, confie no tratamento, tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicoterápico.
a gente não amanhece depressivo, a gente não dorme e amanhece depressivo. É um processo que se constrói, às vezes, ao longo da vida. E a solução para isso também não vai ser da noite para o dia, não vai ser tomando um remédio ou conversando uma vez com o psicólogo que isso vai passar. É importante a gente entender, e a gente faz isso muito na terapia, entender não só os motivos que levaram você a entrar num processo depressivo, mas o porquê você reagiu daquela forma. Porque às vezes aqueles episódios, né, que aconteceram com você, acontecem com outras pessoas, mas elas reagem de maneira diferente. Então por que que você enxergou aquilo daquela forma? Por que que você vê que aquilo te fez tão mal? Então isso não acontece da noite para o dia, não acontece na primeira sessão, isso leva um certo tempo, né? A depressão é algo que a pessoa precisa ter força de vontade, ter paciência e ter compromisso, né, com o tratamento. Só assim para ela poder conseguir ter uma melhora com relação à depressão. Então, com base em tudo isso que eu falei, né, deixando agora para o final, como é que a gente previne depressão? Considerando, né, que eu falei dos fatores, né, envolvidos no processo de se adoecer de depressão, né, o fator genético, o fator biológico, o fator pessoal, né, e o fator externo, considerando que o indivíduo pode ser suscetível a algum desses fatores, tem estratégias que a gente pode utilizar no decorrer da vida da gente para que talvez a gente não se defronte com episódios depressivos ou entre em episódios depressivos, principalmente se a gente tiver algum desses fatores aí envolvidos, né? E então assim, ó, primeira coisa sempre é ter uma vida mais tranquila e mais saudável. Então, controlar o estresse, né? Verificar se o que você está fazendo, seja no trabalho, seja na família, não está causando um estresse muito grande e excessivo, né? Não abusar de álcool e outras drogas. Às vezes o álcool, principalmente, que é né, uma droga de fácil acesso, ela pode ser uma forma de compensação da vida que você está tendo, né? Ela já pode ser uma entrada depreciativa, onde você bebe para talvez esquecer os seus problemas ou para poder se punir pelos problemas que você tem. Então tem que ficar de olho com relação a isso, né? O uso de drogas. É importante você ter hábitos e rotinas, né? Para você não ser pego de surpresa psicologicamente. Então, ter boas rotinas de sono, ter bons horários para o trabalho, horários para a família, né? Ter atividades físicas que você consiga fazer de forma regular, independente da sua condição, estar na prática de alguma coisa, praticar o voluntariado, por exemplo, né? Assim que possível, poder ajudar alguém, se sentir bem de estar fazendo algo para alguém, poder agradecer, né, pela vida que tem, pelas coisas que tem, né? Começar a criar esquemas mentais onde você vai poder se utilizar deles como forma de proteção para quando as coisas ruins acontecerem, para quando algo grave mesmo acontecer, você ter um preparo para poder enfrentar aquilo, para poder enxergar aquilo de uma forma diferente, tá? Esses são algumas, né, algumas das formas do qual a gente pode prevenir depressão. Eu espero, de novo, eu espero muito que eu possa ter esclarecido algumas coisas para vocês, que eu possa ter ajudado, né? Eu sei que deve ter tido um monte de dúvidas aí com relação a tudo, a algumas coisas que eu falei ou a tudo que eu falei, né? Vocês podem deixar nos comentários as suas dúvidas aí que eu vou tentar responder, tá? E até o próximo vídeo.